Caríssimos irmãos do Grupo Espírita Servo de Deus, boa noite. Boa noite. Vamos pôr energia, vamos levantar a nossa sintonia. Um sorriso lindo ali, outro ali. Boa noite. Olha a diferença, né? Não é um problema do Silvio Santos, mas é energia. É energia, e energia boa, mas necessária para as nossas vidas. Boas energias. E quem gera boas energias? Somos nós. Ao nosso redor está o fluido. E cabe a nós dar forma a ele, da forma que quisermos, né? Através do otimismo. Nós temos que ver nos problemas oportunidades. Temos que procurar. E vamos achar, né? Já dizia que tudo na vida de ruim que acontece, só acontece para quê? Andaram vendo a novela, não foi? Mas é verdade. É verdade. Como seria bom, né, que os meios de comunicação sempre se utilizassem de bons programas, né, assim, que passassem boas mensagens e levantassem o ânimo da gente. A sintonia universal melhoraria muito e o planeta evoluiria bem mais rápido a um mundo de regeneração. Será que eu chego lá ainda? Você acha que não? Bem, nosso tema de hoje, quando a responsável aqui da casa me ligou, os 20 anos do tempo, nunca eu abordei esse tema. Mas através da oração, da sintonia, do pedido aos bons espíritos e o estudo, a gente vai viajar agora até aquela época e a gente vai entender o porquê de tantas coisas, o porquê de algumas atitudes do nosso guia e modelo maior. E por falar em guia e modelo maior, olha, o próprio livro dos Espíritos, quando pergunta quem é Deus, né? Quem é Deus? Olha a pergunta tão profunda. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acreditem, em reuniões mediúnicas chegam espíritos pseudo-sábios, né, e um conhecimento científico muito maior do que qualquer pessoa que está ali. Mas quando o doutrinador ele pergunta o que é Deus, ele não sabe dar uma explicação dessa. Mas quando ouve a resposta que está no livro dos Espíritos, ele para. Ele para e começa a chorar. Porque todo o seu conhecimento científico de tantas vidas passadas não deu um entendimento tão claro e preciso dessa resposta. Mas quando o Espírito Verdade, na questão 625, é indagado por Kardec e diz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Como todo mundo aqui é doutor em Espiritismo, quem foi esse guia e modelo? Jesus. E eu sou fã dele. Olha, eu sou fã. Jesus já impediu de eu fazer muita besteira em minha vida. Quando eu estava prestes a fazer, aí eu dizia: eita, ele está olhando, eu tenho que parar, ele está ali. Quando eu ia me encolerizar, porque eu estava dizendo aqui a irmã antes, nós somos humanos, nós estamos encarnados, estamos em prova, todos nós, uns mais evoluídos, outros não, mas estamos em prova. Então temos altos e baixos, ainda não nos damos bem com a ingratidão, digamos, você é um pai maravilhoso, uma mãe, uma vovó, eu também sou vovô, viu? Eu quero esse presente. Então, aí a gente faz isso tudo e não é reconhecido. Ninguém reconhece. Mas é para ser reconhecido? A gente tem que esperar isso? A doutrina diz que não. E eu não me tornei espírita porque ser espírita é moderno, não é bonitinho, não. Eu me tornei espírita aos 12, 13 anos pela dor. Pela dor de não saber o que era mediunidade, né? Então a gente sofre, né? A gente não sabe o que é mediunidade, sofre. Mas o mais importante é termos essa consciência
que, como bem disse aqui o livro dos Espíritos, Jesus é nosso guia, é nosso modelo. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, é através dos exemplos e dos ensinamentos que ele nos deixou. Agora, os ensinamentos, cada um, através da leitura, vai interpretar. A verdade que é minha verdade pode não ser a sua, mas fatalmente será uma verdade proveitosa. É por isso que é bom ser espírita. A gente não tem preconceito. Eu não tenho preconceito. Acredito que eu conversei hoje à tarde com um grande amigo meu, padre, muito amigo meu, um padre bem conhecido, que eu não vou dizer o nome, que é antiético, né? Mas, muito amigo meu, e ele sabe que eu sou espírita, a gente é amigo, a gente sai. Então, ele me mostrou a versão dele, a gente conversou, deu boas risadas. Rapaz, não é que você tem razão. E fica esse ambiente harmônico que só o Espiritismo proporciona. A gente pode se sentar com uma pessoa fanática ou não. Se você for realmente espírita, não vai lhe afetar. Porque você vai ver que aquele entendimento que a pessoa tem é suficiente e bom para ela. Quando perguntado a Gandhi qual a melhor religião, Gandhi respondeu, aquela que lhe faz bem. O Espiritismo lhe faz bem. Né? Mas se o catolicismo faz bem a outro, o protestantismo, e seja lá qual for, desde que faça o bem coletivo, vise o coletivo, o bem comum, é uma maneira, é uma religião, é uma maneira de se ligar a Deus. Agora, o Espiritismo, ao meu ver, é melhor porque a gente estuda sem preconceito e sem limites. Eu não posso, hoje eu vou discorrer sobre a conduta de Jesus, o ensinamento de Jesus, sem o temor de ser profano. Já ouviu essa palavra, não já? Está profanando. Não, no Espiritismo não tem essa palavra, profanar. Né? Pode até ter desrespeitar, mas desrespeitar é ser mal educado. E mal educado ninguém aqui é, nem encarnado, nem desencarnado. Bem, dito que o nosso guia e modelo maior é Jesus, e é sabido que Deus enviou Jesus à Terra para implantar o amor, né? Porque antes de Jesus não tinha amor, não. Era um amor bem diferente, bem severo. Era um amor assim, eu gostei de você, eu vou levar você para mim. Por isso que Moisés era a lei mosaica, e teve que fazer 10 mandamentos. Quando um só daqueles 10 mandamentos acaba com todos os outros. Amar o próximo. Pronto, você amar o próximo como assim mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Mas ali está bem explícito, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, porque naquela época isso era normal. O meu é meu, eu não quero nem saber de você. Então Moisés é enviado de Deus também, mas foi contundente para aquela época. Aí veio Jesus. Jesus, a personificação do amor em corpo. No espírito encarnado, ele encarnou. Né? Os católicos dizem que sempre fazem uma analogia, que Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. Né? Até no Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu toda vez digo, Santa Maria, Mãe de Jesus. Né? Mas é a verdade. Aí o que acontece? Jesus veio naquela época, e veio numa época que ninguém o compreendia. Como um homem de uma evolução, um espírito tão evoluído, ele poderia discorrer naquela época sobre física quântica, metafísica e por aí vai. Por isso que ele falava por parábolas. E quem escreveu a história de Jesus, os profetas, né? João e os apóstolos, né? Ele via aquilo ali, porque eles eram normais, eles não eram espíritos evoluídos como Jesus. Eles eram seguidores de Jesus.
Então, muitas vezes o que estava escrito e com a tradução, o Severino Celestino já deu palestra aqui, né? Então, ele já falou que a tradução da Bíblia é muito, como é que chama, diferente. Mas, nessa passagem dos vendilhões do templo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é simples. Ela está no capítulo 26. E é simples. Mercadores expulsos do templo vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E entretanto fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuraram um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Isso está em Marcos 11, 15 a 18 e Mateus 21 e 12. Dito isso, a gente vê aqui em João. João afirma que Jesus teria feito um chicote para expulsar os camelôs da época. O negócio já engrossou mais. Já é diferente. Então vamos às explicações. Sempre que se estuda o Evangelho de Jesus, nota-se um certo desconforto quando se menciona a passagem de que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Que imagem a gente faz de Jesus? Como vocês acham que ele é? Sei que o que realmente importa é o seu legado, o ensinamento que deixou para nós, a revelação das leis cósmicas e eternas. Mas o modo como você o imagina, a maneira como você supõe que Jesus fosse quando esteve encarnado entre nós, pode alterar a sua compreensão de algumas noções de cristianismo muito abordadas pelo Espiritismo? Eu acho que não. Longe de mim a pretensão de querer saber como era ou não era Jesus. Não quero que ninguém mude a ideia de doçura que Jesus é. Mas quero aqui frisar que a presença de Jesus na psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus. Quem já leu? Levanta o braço. Pode ser. Vocês têm que ler mais. Né? Aqui, o espírito Amélia Rodrigues descreve as passagens de Jesus, né, nos detalhes. E ela fala da doçura que Jesus tinha, mas não a doçura como hoje. Jesus não era um homem, um ser de chegar aqui na minha irmã, como ela está aqui agora, e fazer isso. Com licença, irmã. Até porque naquela época isso era o quê? Um desrespeito. Um desrespeito. Mas a presença dele, ao chegar, ela já chorava. É como aquelas pessoas que impõem um respeito, sem ser nada de religião, mas entram na sala, é uma pessoa de uma moral tão elevada, que sabe que ele trabalha tão bem, que a gente tem aquele respeito. Imagine isso, trilhões de vezes multiplicado, era Jesus. Ele tinha isso. Eu pergunto aqui, alguém aqui teve o privilégio de chegar perto de Chico Xavier? Levantar o braço. Somos dois. Na fila, a aproximadamente uns 100 metros dele, eu chorava copiosamente e não sabia o que era, não sabia explicar. A aura dele era uma coisa maravilhosa, né? Então ele tinha essa evolução, um espírito muito puro. Imagine o nosso querido Chico, que é nosso aqui, que comia carne, que tinha medo de avião, certo? Como a gente, mas ele tinha essa aura. Imagine Jesus.
né? Então, quando Jesus entrou no templo, né, não quer dizer que ele abençoasse, porque o templo dele era o mundo. O templo de Jesus era o mundo. Jesus não mandou construir casa, igreja, nada disso. Quando diz, não, cristianismo é de quem segue Cristo, segue os ensinamentos de Cristo. Quando eu falo para um irmão católico, eu sou cristão, a primeira coisa que ele vai ser batizado. Eu tenho que ser batizado para ser cristão? Eu tenho que mergulhar nas águas? Tem gente que mergulha nas águas e mata a gente, que faz. Não, peraí, né? Ser cristão é amar a Cristo e seguir os seus ensinamentos. E nessa passagem, ele sabia que aquele local era uma casa de respeito a Deus. Ele não abençoou aquela casa, mas ele queria que aquelas pessoas saíssem dali para dar a entrada a quem estava seguindo ele. E ele não tolerava isso. Mas a tolerância dele não foi em hipótese nenhuma, e muitas pessoas discordam disso, mas eu não acredito, nem a maioria dos espíritos, que ele pegasse um chicote, que ele precisasse de um chicote para açoitar os camelos. Não. Quando ele chegou, a palavra dele era tão imponente, era uma coisa, uma sintonia tão superior, que a pessoa não conseguia ficar. Não, vou embora. Vamos embora. Ele foi embora. O que aconteceu foi isso. Ele usou palavras, sim, usou a palavra, mas não palavrões. Quero deixar bem claro isso. Ele usou a palavra, mas não palavrões. E nisso, no significado metafísico desse ato, também na doutrina espírita, a gente pode fazer uma analogia. Nós temos que tirar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, os vendilhões. E o que são os vendilhões? É justamente o culto e a importância que damos a Mamon. O que é Mamon? Eu gosto dela. Quem não gosta? Se eu disser que não gosta, eu estarei mentindo. E não adianta. Claro, todo mundo gosta. Nos dá conforto. Jesus não proibiu o conforto. Jesus não condenou a riqueza. Ele condenou a idolatria à riqueza. Onde você viver constantemente naquele de querer mais, o material. Eu quero mais, eu quero isso. Por exemplo, nascemos, quando o nosso filhinho nasce, nosso netinho. Então vamos usar o netinho da neta? É o meu, tem 4 anos. Aí eu tomara que ele cresça, aí a avó faz. Vai ser um médico. O outro faz engenheiro. Não, ele vai ser um general. E por aí vai. Já planejamos o que a criança, a gente quer que ele seja aquilo. Tem que deixar ele escolher. Orientar, dizer, olha, esse faz isso, esse faz aquilo, tá. Escolha, se sinta bem no que faz. E não corra atrás do material. Corra atrás do bem viver. Porque eu pergunto a vocês um exemplo prático. Vamos a um exemplo prático. Todo mundo quer trabalhar e ganhar bem. Não quer, minha querida? Já imaginou um salário de 20 mil reais? Né? Aí você compra um carrão. Você compra um carrão. Já imaginou tu ter um carrão? Olha só o que eu vou te perguntar. Tu tem um carrão maravilhoso numa cidade que não mora ninguém. Tu mora sozinha. Tu vai andar com um carrão na rua que não tem ninguém. Eu vou mais além. Tira o carrão. Tu compra uma casa na ilha de Itamaracá, que eu adoro, né? À beira-mar. Mas tu não pode chamar ninguém. Só pode ir lá, tem que entrar lá sozinha, ir na praia sozinha e ir embora. Isso tem graça, isso tem mérito. Então, eu provei por A mais B que precisamos um dos outros para nos contentar, para nos confraternizar. Que a nossa felicidade intrinsecamente está ligada à felicidade dos outros. Adianta eu ser promovido na minha firma e eu ir para ser chefe de uma seção onde todos estão com raiva de mim porque eu não merecia aquela promoção? Era outra pessoa? Ah, mas eu vou porque é meu e acabou.
Isso acontece às vezes. E às vezes a pessoa merece mesmo. Mas o que tem que ser feito? A pessoa que recebeu esse fato, mudar. Mudar a opinião através de quê? Do exemplo. Só um exemplo. Eu me lembro, eu li uma frase, num campo assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso estava na Academia Militar das Águas Vermelhas, assim. Por quê? A gente tem que dar o exemplo, porque senão os outros não vão atrás, não. Não tem como. Isso somos nós dentro de casa, com nossos filhos, com nossos irmãos, né? Adianta eu vir a uma casa espírita ainda com ódio, com mágoa. Eu sei que isso não sai assim, mas a gente tem que começar a enfrentar esse problema. Em muitas casas espíritas, no atendimento fraterno, existem filhos que estão intrigados dos pais. Tem uma mágoa dos pais. Para quê? Daqui a pouco, e o tempo passa, parece que foi ontem, minha irmã, que eu estava nos anos 70 dançando os bidis, né? E hoje eu estou com 5,4, minha época toda, né? O tempo passa assim, e a gente vai estar se importando com ódio, com mágoa, com mágoa. Vamos falar com aquele, mesmo aquela pessoa que nos hostiliza, desde que não seja fisicamente, né, porque aí a gente vai estar expondo, né, nosso corpo. Mas aquela pessoa chata, tudo tem. Então, bom dia. Isso é uma falsa. Mas você, bom dia. Um dia vai chegar assim, rapaz, essa bicha, acho que ela gosta de mim mesmo. Ou então me finca. Mas é pela persistência. Pela persistência. E muitas vezes o perdão, a mágoa, o afastamento é timidez. A gente estava até falando isso. Aí, tem gente que é tímido até com Deus. Tu já pensou tu ser tímido com Deus? Tu vai rezar, vai pro teu quarto. Aí, Deus. Não, eu não vou falar muito, você não entende tudo. E olha que eu estou mentindo. Então não, tem gente que tem vergonha de orar. E aí eu vou entrar numa seara bem certa. Vou dar um segredo a vocês. Ou coisa boa é a oração. Acredite. Não tem, olha, a senhora ora por mim, porque a senhora tem oração forte. Não tem isso que diz assim, né? Eu vou pedir para. Não, e essa aqui pode pedir que a oração dessa aqui é forte. Então, o que acontece? Mas por que é forte? Por que a oração de menina é forte? Porque ela tem fé. Olha a palavra, chega aqui, desculpa mesmo. Fé. Porque a gente esquece isso. A gente esquece. Antes, eu estava conversando, foi maravilhoso esse bate-papo com vocês antes ali. Quando um problema chega para a gente, e eu sei que todo mundo aqui tem um, né? Eu não vou nem perguntar. Mas todo mundo tem um problema. Mas quando um problema bem cabeludo chega, a gente pensa, eita, acabou-se. Aí vai, meu Deus, e agora? Daqui a uma semana esse problema já não vai estar com o tamanho daquele dia que chegou. Estou mentindo? Vai. Ele está lá incomodando, mas não está do mesmo tamanho. Porque quando a gente enfrenta um problema, tem que ser usado 4 fases. A primeira fase é a tolerância. Chegou, nós temos que tolerar. Tolerância. Ele chegou. É prova. A segunda fase vem a paciência. O problema começou. Temos que ter a paciência de resolvê-lo. Arrumar a saída mais lógica para resolvê-lo. A terceira fase é a resignação. O problema chegou. Ele é meu. E eu já tenho que ter a paciência, que é a anterior, para resolvê-lo. E a última, que eu acabei de falar, fé, que tudo passa, menos o cobrador e o motorista. Certo? O importante é isso. Temos isso em frente. Porque aqueles que são jovens, como essa criatura aqui e outras ali, enfrentam problemas agora. Mas a gente que já está com esse cabelo branco, né, meu irmão? A gente já viu muitos problemas cabeludos que a gente já passou, não foi? E não venceu, não foi, meu irmão?
de doença, de tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, vou dar um exemplo. Eu visitando, é a primeira vez que eu venho a essa casa, estou tão alegre, está uma energia tão boa aqui. Aí eu vi a fluidoterapia, eu me lembrei de um tratamento. O médico olhou para mim e fez, eu não vou dizer aonde, o senhor está com um nódulo. Eu ponho na hora, nódulo. Vamos fazer uma tomografia, depois fazer uma punção. E eu já saí de lá assim, eu digo, eita, chegou minha hora. Aí foi passando, aí eu cheguei lá, o nosso amigo Correio fez, o que é que eu tenho também? Rapaz, parece que eu estou com um nódulo. Aí eu, faz a fluidoterapia. Eu fiz 10 sessões de fluidoterapia e voltei lá para o automóvel. Cadê o nódulo? Sumiu o nódulo. E o médico, radiologista, chegou e fez, essa máquina está com defeito. Tu saiu daqui todo preocupado, não tem nem, tem nem comparação, é impossível isso aqui. Acho que foi, doutor. Muito obrigado. Mas tem de novo. Tirou umas 2 vezes, não tinha nada. Se foi, se não foi, mas eu acredito que foi a fluido. E depois na mediunidade veio e me disse. E só saiu por quê? Por causa da fé. Temos que ter fé. Se fosse a minha hora, o nódulo não ia sair, não. O nódulo era o que para mim? Prova. Prova. Eu contei esses casos, e voltando ao contexto dos vendilhões, porque temos que expulsar, como Jesus expulsou do templo, e nesse caso, o templo é o nosso espírito, é o nosso corpo. Nós temos que expulsar de nós essas más tendências. Alguém aqui já ouviu falar de um termo espírita chamado reforma íntima? Levantar o braço. Oh, que delícia! Meu Deus! Agora eu vou perguntar. Vocês já leram Fundamentos da Reforma Íntima de Caibar Schutter? Já? Maravilhoso, né, meu irmão? Porque é por questões, né? Aborda tudo. Como é que vocês querem ouvir falar de reforma íntima e não pesquisa, não lê? A gente tem que estudar. E quando você lê Fundamentos da Reforma Íntima, 1 e 2, são 2 livros, é isso, meu irmão? Aí você está apto a ler Reforma Íntima sem Martírio, de Hermance do Fogo. Mas não leiam Hermance sem antes ler o Caibar Schutter, que é como se fosse um complemento maravilhoso. É claro que você lendo esses 3 livros, você não vai sair com 2 asinhas de anjo. Não vai não. Você não vai ser o exemplo máximo da doçura, mas você vai aprender. Vai ser lhe mostrado o caminho melhor para uma vida, uma existência reencarnatória melhor. Por quê? Porque nós nos atormentamos, meus irmãos, com os problemas que entram no nosso tempo, que deixamos entrar no nosso tempo. Essa semana, uma semana meio pesada. Você ligava a televisão, estava no julgamento, e fulano é do lado de cá, o outro é do lado de cá. Eu ia lá e pô, me ligava. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vendo aquilo, vai melhorar alguma coisa para mim ou para a nação? Eu não vou votar, não vou nada. Então o que é que eu fui fazer? Adivinha? Ler e orar. Que foi uma recomendação de Valdo, há alguns meses atrás, dizendo que nossa nação ia passar por turbulências, mas que sairia vitoriosa e mais forte numa era de progresso e fartura. E eu acredito, Divaldo é um médium muito respeitado, e ele não diria uma coisa dessa se ele não tivesse tido uma visão, um homem que já está dizendo, vou-me embora, não deixar eu ir ainda. Ele está se despedindo de meio de gente, não é isso? Porque está chegando a hora dele. Como a minha e a sua também. Isso é uma verdade inefável, ninguém tira. Mas, enquanto a hora não chega, temos que o quê? Aperfeiçoar o nosso templo, que é a nossa mente. Eu quero lembrar que no cotidiano de nossas vidas,
a gente toma decisões, não toma? A todo instante estamos fazendo escolhas. Digamos, você deve ter vindo do trabalho. Então você escolheu vir do trabalho, às vezes cansado, chegou do ônibus, desceu do ônibus, desceu do carro, um trânsito esgotado. Acho que eu vou para casa tomar minha sopa e ver como é o nome, né? Essa novela que tem agora está tão boa, né? A escolha eu vim para cá, para se instruir, para receber uma mensagem, uma energia. Foi uma escolha boa. Mas outras escolhas durante outros dias ocorrerão. Quando você se levanta pela manhã, você tem a escolha de abrir o olho ou ficar fechado, dormindo, e vai perder a hora e não vai trabalhar. Outra escolha, quando se levantar, é se vai ficar de mau humor ou não. Seu mau humor não vai mudar em nada, vai piorar a sua situação. Então não é melhor, certo, a gente soltar um sorriso diariamente, mesmo que alguns nos chamem de idiota, muitas vezes Delmiro vive rindo, né? Porque a vida é assim. A vida a gente tem que rir mesmo. E rir é contagiante, já notaram isso? Eu comecei a rir de todo mundo. Imagine numa fila de banco, bem grande, está lá 0,3 e tua ficha é 200. Eu já entro com mundo. Eu digo, o que aconteceu? Mas eu preciso. Aí daqui a pouco está todo mundo com a cara feia, no banco está sentado e está com a cara feia. Cara, olha, eu já digo logo uma piadinha, uma coisinha, rapaz, o cara já ri aqui, já mudou o clima. Alguém já conversa, eu adoro conversar. Principalmente com o idoso. É por isso que eu estou ficando, né? Já estou ficando, né? Principalmente desde garoto. Porque os idosos, eles têm experiências para nos transmitir. Agora, não quer dizer, viu, jovens, que eu fui jovem, fui rebelde. Não tinha isso? Na nossa época era o quê? Papai é quadrado, dizia isso, né? Meu pai é quadrado, e o meu, então, o meu dizia até assim, esse negócio de espiritismo é para onde? Era assim, mediunidade, preconceito, era animal. Anos 70 é uma coisa séria. Mas, foi evoluindo. Hoje, espiritismo é intelectual, não quem é espiritismo é intelectual. Pode ver, os intelectuais são espíritos, né? Mas naquela época não era, não. A minha esposa, que eu sou casado há 33 anos, com a mesma mulher, né? Aí, 33 anos, era diata de igreja. E eu escondi que eu era espírito. Menino, o bicho pegou. Hoje é mãezinhas da palestra também, pois as minhas filhas todas foram criadas dentro da doutrina. Mas o que é isso? Divisão. Eu dividi o prazer da liberdade religiosa. O prazer de conversar sem medo com minha irmã aqui. Em vez, muitas vezes, sem condenar meus irmãos padres, de ter que ir para um confessionário. Não é? Eu converso, estou com um problema, para isso tem um atendimento fraterno. Quem tiver com um problema mesmo, cabeludo, vai no atendimento fraterno. Chega lá, bota o coração. Porque aquele que está lá, ele está sendo, com certeza, intuído pelo mentor da casa, que sabe exatamente a sua situação. É como você estivesse relatando ali o seu problema e a sua tela mental estivesse nitidamente para a entidade e sendo transmitida através da mediunidade intuitiva ao atendente. Porque o atendente, ele é voluntário, ele quer trabalhar e ele é um médium. Ele está ali trabalhando. Quando se fala em médium, só se pensa em médium psicofônico, aquele que fala no espírito. O outro que, esse se concentra, cai no ventilador, esse também é difícil para caramba. Aí o que é que acontece? Médium é isso. Todo mundo aqui é médium. Todo mundo. A maioria aqui é médium de quê? Alguém sabe dizer? De transporte. Trouxeram os obsessores todos para cá. Estou errado, irmão. Trouxeram, está tudo aqui. Sendo instruído. E outra coisa, esse negócio, eu já vi palestrante, minha irmã, de dizer assim, por gentileza, quem estiver com sono, fique de pé. Coisíssima nenhuma. Durma. Pode dormir aí. Porque se você está dormindo,
O espírito que está com você está sendo instruído. E você fatalmente está recebendo o quê? Energias boas. Então não tem esse negócio, não é de respeito, não. O senhor às vezes tem esse negócio mesmo, o obsessor está em cima tanto ali, está agarrado tanto que a pessoa é normal, não é bicho de sete cabeças, né? Mas cabe a gente lutar com isso. Por exemplo, na leitura. A leitura é muito importante. Olha, sejam sinceros com um amigo de vocês aqui. Quem realmente lê livros espíritas? Levantar o braço. Estou feliz. Vou sair feliz. Por quê? Porque você se instrui e instrui o obsessor. E quando fala, eu detesto esse nome, obsessor. Eu gosto de dizer amiguinho. É amiguinho. Porque ele me força a me melhorar. Se eu não me melhorar, ele vai ficar junto comigo o tempo todinho. Não tem jeito. Então eu tenho que me melhorar. Mas volto a dizer, não é ser santo da noite para o dia. Ninguém vira santo, ninguém quer virar santo. Estamos em constante aperfeiçoamento. Eu ainda, me permito, irmã, eu ainda não estou no seu patamar. Mas eu vou chegar lá. Eu ainda não estou no patamar do meu irmão. Não tem a classe dos espíritos, né? Espíritos brincalhões, ou soberbeiros, espíritos, né? Evoluídos, espíritos puros. Eu me coloco como no quilate de zombeteiro. Porque eu ainda rio muito, né? Mas pelo menos eu zombeteiro bonzinho, né? Eu não faço mal, né? Acredito que quando desencarnar não vou fazer mal a ninguém. Mas o importante é isso, que tenhamos esse cuidado com o nosso espírito, que é nosso templo, que é nossa casa, é a única coisa que persiste por toda, revive em tantas outras vidas, né? E a gente se aperfeiçoando, a gente quando vier de novo, não sofre tanto. Não sofre tanto. Ela vai dizer, mas Delmiro, e se eu vier pronto, se eu vier aleijado, se eu vier isso, se eu vier aquilo? Você preparado, você pode vir numa prova dessa e ser feliz. Olha, como é o nome, eu me esqueço, aquele palestrante, nem sei se está vivo, ele que vinha deitado, ele era tetraplégico. Ele deu palestra aqui já? Não, mas eu vi em São Paulo. Ele é carregado, né? E ele levantava o público de uma maneira que eu digo, meu Deus, e ele estava não contente naquela situação, mas ele estava conformado, tranquilo, certo? E distribuindo felicidade. Isso é o que importa. Agora, adianta você vir para cá, receber essa mensagem, receber essas informações e não praticá-las amanhã de manhã. Quando levantar, já aí vê o ônibus cheio, já dizer, mas rapaz, cheio de novo, Rio Doce, CDU, cheio até o tá. Agradeça, meu Deus, agradeça, porque você está indo para um emprego, quem não tem? Aí você não tem nem Rio Doce e nem tem emprego. Agradeça que você está andando, não está cego, não está aleijado. Agradeça de todo jeito. E outra coisa, esse negócio de agradecer é verdade mesmo. A partir do momento da minha vida, lá pelos idos de 1988, por aí, né, eu ainda jovem, eu comecei a ver esse negócio de agradecer, dá certo comigo. Eu agradeço tudo, até uma topada. Me atrasou, eu podia atravessar a rua e ser atropelado. Levanta, ninguém sabe. Ninguém sabe. É um segundo para que você desencarne, para que você seja. Mas, Delmiro, e se estiver no nosso plano reencarnatório, que eu vou passar por aquilo ali? Quem cursa ESD aqui? Levantar o braço. ESD. Não, só isso. Quem cursou? Pouquinha gente já também. Tem que estudar para fazer o curso. Bem, estudo sistemático da doutrina espírita. A casa tem, eu tenho certeza. Então a gente tem que estudar um curso bom. Bem,
falando sobre plano reencarnatório. O que foi determinado que a gente passe nessa vida aqui, não quer dizer que vai ser passado de todo jeito, não. Não existe o determinismo, não. Porque o que foi acertado lá em cima pode ser aplacado de acordo com a conduta que estamos aqui. E eu vou contar um caso rapidinho, eu ainda tenho algum tempo, nesse sentido. Um centurião, da época dos romanos, essa coisa toda, ele quando aprisionava os guerreiros dele, né, ele entrava numa aldeia, ele se sentia misericordioso, aprisionava todo mundo, e a ordem era matar os guerreiros. Né? Mas ele via que os guerreiros eram pais de família lá, que a mulher dizia, não, eu não vou tirar os homens da família. Mas também não vou deixar esses caras vir atrás de mim. Esquenta a espada. Esquentava a espada, cegava todos eles. E ele se achava misericordioso, porque deixava o cara vivo para a família. Ele cego, mas vivo para a família. Ao desencarnar, ele disse assim, olha, passou por várias encarnações, tem uma que você vai ter que passar pela prova da cegueira, né? A prova da expiação. Mas ele foi lá, não, então eu sei que aos 17 anos eu vou ficar cego. Né? Ele reencarnou e começou já o problema de glaucoma com ele, mas só que ele trabalhava numa entidade que ajudava muito crianças órfãos. E chegou num dado momento que ele presidia essa entidade. E todas aquelas crianças dependiam do trabalho dele, das decisões dele, né, das visitas dele a outras entidades para trazer a comida para manter aqueles órfãos, tal. E lá os mentores espirituais fizeram o seguinte: bem, ele tem a expiação dele, cega um olho só. O que eu quis dizer com essa metáfora? Que nós, um ato de amor nosso aqui, uma reforma nossa que a gente faz, aplaca uma coisa que esteja escrita para a gente passar. Se está determinado que você tenha um câncer aos 60 e poucos anos, esse câncer pode vir lá para os 80 ou 90. Você vai passar pelaquela dor que pode ter sido uma espadada que você deu, uma coisa, mas aquilo ali pode ser postergado e diminuído. Que é dada a sua conduta agora, nesse instante, a partir de agora. Não disse, não, mas eu já fiz muita besteira. Todo mundo fez. Mas a cada dia nós temos uma chance de escrever uma página no livro de nossa vida. Então vamos o quê? Escrever uma coisa boa, uma página boa. E só depende de quê? De vocês. Então vamos hoje, vamos nos conscientizar. Vamos ter a certeza. Praticar a oração, deixar essa timidez de não orar e sim rezar. Não, eu não oro não, mas eu rezo um Pai Nosso. O Pai Nosso é forte, é maravilhoso, é muito bom. Mas ele não pode ser pronunciado repetitivamente, sem pensar em todas as suas frases. Quisera eu ter um dia uma chance de dissecar o Pai Nosso aqui no seu lado metafísico. É muito bonito. Mas é importante que vocês saibam que a comunhão do pensamento na hora da oração é fundamental. E nessa comunhão de pensamento, vocês obtêm o quê? Uma brecha, um canal, onde as energias superiores alimentam os chakras do seu corpo, os seus pontos energéticos. Esquece esse termo chakra, é indiano. Os seus pontos energéticos. E você é revitalizado. Quem aqui, nesse auditório, já não foi envolvido numa aura assim de bondade, uma aura de sentimento, e chorou? Levantar o braço. Quem já passou por isso? Qual é a quantidade? Só tem iluminado aqui mesmo. Porque, olha, algumas vezes eu estou dirigindo. Aí eu boto uma musiquinha, aí começo a conversar com meu mentor. A coisa está assim, né? Será que vai melhorar? Daqui a pouco, aquela vontade de chorar.
Mas não é chorar de tristeza, não. É de alegria, na certeza que tudo realmente está caminhando progressivamente para o bem. Olha, no início do século passado, a mulher nem alma tinha, né? Pela igreja dizia que não tinha alma, não. Antes de 1930, a mulher não tinha direito a ter uma carteira de trabalho. Alguém discorda? As leis foram mudando, né? E a gente foi evoluindo. Agora, de vez em quando, como o próprio Jesus disse, há necessidade de quê? Dos escândalos. Os escândalos são as catástrofes. Não é só escândalo de política da questão. É escândalo, as catástrofes para que a humanidade evolua. O Japão foi arrasado com a bomba atômica. Mas a mentalidade do Japão, antes da guerra, era uma mentalidade arrogante, certo? E preconceituosa. Hoje não é mais. Eu me afirmo isso, porque eu estive lá. Pelo contrário, qualquer pessoa, não existe preconceito, e o japonês não tem preconceito com branco, com preto, com religião, de nada. Eu procurei até centro espírita lá. Para vocês terem ideia, né? Antes, o Japão era praticamente feudos ainda. Né? Então precisou ter uma catástrofe daquela, uma guerra, para que o Japão se levantasse como uma potência inimaginável como é hoje. Agora, eles ficaram na senda do bem. Você pode ver que não tem maldade, pelo menos tem tanta. Né? Eu praticamente não vi, é uma educação só. Agora, nossos companheiros norte-americanos, se eles não doutrinarem determinadas coisas, fatalmente vão ser catástrofe, terremoto, maremoto e por aí vai. Porque há essa coisa de haver uma catástrofe para que a humanidade se conscientize. Às vezes a gente só aprende pela dor, quando nos é dada a chance de aprender pelo amor. A gente aqui está passando uma mensagem para que a gente aprenda pelo amor. Mas a gente só aprende pela maioria pela dor. Vou fazer uma pergunta. Quem veio para o centro espírita só por curiosidade, sem problema? Levantar o braço, sem problema nenhum. Vê que tipo de gente. Agora, quem veio com problema bem grande mesmo? Meu Deus! Porque é verdade. E muitos não levantaram com vergonha. Eu mesmo, aos 12, 13 anos, eu fui ao centro espírita. Né? Por quê? Porque eu era um garoto que não entendia a mediunidade e achava que era ilusão, que eu estava tendo alucinações. E me levaram para um hospital e me deram um medicamento que eu nem sei se tem mais. Tem algum médico aí chamado Cardenal. Eu já tomei esse negócio. Aí a minha avó, estou comendo lá. Aí a minha avó, que sabia dessas coisas, que essas coisas eram escondidas, né? Eu disse assim, meu netinho, olha, esconda isso, não diga. Quando tiver, venha falar com vovó. A gente reza junto e passa. E era verdade. Mas quando deu, aí o bicho pegou. Passou o tempo, sabe? Depois dos 18 anos, ela veio com força total. E nessa época eu tinha saído da escola militar. Olha, já pensasse? Aí veio total. Graças a Deus que nas Forças Armadas não tem preconceito. Existem, tem as três, o representante espírita, o protestante, o católico, não tem problema. Mas o preconceito era grande na época. Não era fácil, não. Então, gente, a dor nos ensina. Mas a gente pode evitar a dor. Basta a gente querer. Aqueles que estão aqui com um problema grande, eu tenho uma revelação a fazer. Esse problema vai ser resolvido. Tenho certeza disso. Porque para tudo nessa vida tem solução. Porque quando um problema não tem solução, ele está automaticamente o quê? Solucionado. Ele não tem solução. Então ele já está solucionado. Concorda comigo? Aí a gente tem que ter aquelas coisas, lembram? Para finalizar, tolerância, paciência, resignação e o último, fé. É esse que vocês têm que atacar. Muita paz.